começa aqui, diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando Jesus ele está ali com os discípulos, ensinando esses princípios. Jesus já tinha falado sobre os aspectos do reino de Deus, que aquilo que é pequeno, aquilo que muitas vezes parece insignificante, pode trazer um crescimento, um impacto poderoso na nossa vida. Jesus falou na parábola do joio e do trigo, sobre uma seleção que acontece, ou que acontecerá em um determinado momento, e Jesus volta a tratar desse assunto nessa parábola. E ele compara o reino dos céus a uma rede, que, lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixes de todas as espécies. Vamos lembrar que Jesus está falando para um grupo de discípulos dele, e que também tinha muita habilidade com a pesca, né? Tinha inclusive alguns ali que eram sócios de uma companhia de pesca, então eles eram donos de uma companhia de pesca. Então Jesus estava falando numa linguagem que para eles não era muito estranha, era algo comum para eles. Se você for comparar o modelo de pesca, que Jesus está comparando o reino dos céus, não é como pescar de anzol, né? Com vara. Quem gosta? Alguém gosta de pescar aqui? Quem gosta de pescar? Muito bom. Tem gente que eu me divirto, porque diz que pescador ou é mentiroso, ou tem uma pessoa, não vou dizer o nome, que gosta muito de pescar, mas ele é muito ruim pescando, muito ruim mesmo, e nunca consegue pegar nada, nunca consegue. E toda vez que você vê, ele vem lá, aí diz assim: e aí, como é que foi a pescaria? A resposta é sempre assim: não, o mar não está legal, o mar não está bem, o mar não está, sempre é muita onda, ou tem muitas algas, não, você está sempre ruim. Jesus estava falando para um grupo de pessoas, e ali entre eles tinha algumas pessoas que sabiam muito bem o que era a pescaria, a arte da pesca. Esse grupo de pessoas está recebendo essa instrução de Jesus a respeito de coisa que é comum, e uma parábola é mais ou menos isso. Jesus pegava um tema importante e apresentava contextualizando, na forma como que as pessoas pudessem compreender, ou pelo menos os seus discípulos, que era o grupo a qual ele estava falando agora. Então não é uma pescaria daquela de anzol, que você vai lá, lança, e aí vem um peixinho, vai lá, fisga, puxou. Não. Diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede. E a característica da rede, ela é lançada no mar, e ele saía, o pescador saía ali espalhando a rede, né? Ainda faz isso, claro, espalhando a rede, e ele sai puxando tudo. Ele não faz uma seleção naquele momento, não. Ele não faz a seleção. A rede vem puxando tudo. Nesse processo, muitas vezes, vem até aquilo que não é peixe. Vem tudo. E ele diz aqui que essa rede, ela vem puxando tudo, a ponto de trazer peixes de toda a espécie. Todo tipo de peixe vem naquela pesca, naquele lançamento da rede. Versículo 48. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então pense numa rede, pensa aí. Está lançada a rede, e eles ficam ali um tempo, espalhando aquela rede, puxando, mas eles só puxam para a praia quando aquela rede está repleta, está cheia, pesada. Jesus fez um milagre parecido com isso, quem lembra? Jesus, os discípulos estavam ali
jogando as suas redes, passaram um tempo ali pescando, não conseguiam pegar nada. Jesus disse assim: jogue mais uma vez, jogue assim. E eles foram lá e jogaram. Quando eles tentaram puxar, estava repleta. Pronto. Jesus estava falando para eles numa linguagem que eles entendiam. Quando eles finalmente puxam essa rede que está repleta de peixes, eles puxam essa rede para a praia. E ali na praia vai acontecer algo interessante. Ele diz: então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Então, na praia, algo começa a acontecer. Uma seleção de peixes bons, de peixes ruins. Lembrando que o peixe ruim aqui, necessariamente, não era só pela espécie. Não, tinha também tamanhos, né? O pequeno, que não podia ser consumido, que era melhor que fosse devolvido. O conceito de ruim é o conceito que não está no padrão exigido. Então, até hoje em dia, tem a época que chama, acho que é a época do defeso. Acho que é isso o nome. Que os pescadores em determinados lugares, eu acho que nesse momento agora, acho que na região de São Francisco, acho que está acontecendo agora, está no período do defeso. O que acontece? Os pescadores não podem pegar todo tipo de peixe. Se for um peixezinho pequeno, tem que devolver, porque, enfim, para preservação das espécies. Jesus disse: o peixe que não atendia a necessidade, o peixe que não atendia as especificações, o que acontece? Tem que jogar, tem que devolver. Ele é lançado fora. Ele não vai para o cesto. O objetivo é estar no cesto. Diga assim: o objetivo está no cesto. Então, vinha a rede passando, pegando todo mundo, sem distinção. A rede passa, vai levando todo mundo. Na praia tem a seleção. Na praia tem a escolha. Na praia o crivo é apresentado. Na praia é observado os bons e os ruins. E aí o texto segue, versículo 49. Assim também ocorrerá no final deste tempo. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Então Jesus, assim como na parábola do joio e do trigo, está apresentando um cenário onde o reino dos céus está acontecendo, pessoas estão sendo alcançadas por este reino, mas haverá um dia, haverá um momento em que haverá uma seleção para a continuidade, para que a eternidade na nossa vida estabeleça uma direção para as nossas vidas. E essa é a importância que nós como igreja precisamos ter. Estar aqui é bom demais, amém ou não amém? Ao lado de pessoas maravilhosas, ao lado de pessoas bonitas, lindas, aconchegante, um ambiente aconchegante nós estamos. Seu ambiente de trabalho, seu casamento, sua família, tudo isso é importante. E tudo isso é bom, mas não é o fim. Não tem aquela história que as pessoas dizem: no fim, tudo dá certo? Quem já ouviu essa história? Você já deve ter dito isso muitas vezes. Tem calma, fulano. É porque se não deu certo, é porque não chegou o fim. No fim, tudo dá certo. Depende. Depende do destino eterno. Depende do fim eterno. Então, nós como igreja precisamos entender que o reino de Deus, ele é estabelecido nas nossas vidas hoje. Ele é estabelecido nas nossas vidas agora. Nós somos os peixinhos que fomos alcançados por essa rede chamada Reino de Deus. Uma rede foi lançada e nós fomos alcançados por ela. Mas não é o fim em si mesmo. O fim não é aqui.
o fim é na eternidade. E é para lá que nós estamos caminhando. Como igreja, não podemos perder o olhar da eternidade. Sua célula é muito boa. Amém ou não amém? Sua célula é muito boa. Amém? Melhor é no céu. Sua família é muito boa. Melhor é o céu. Sua casa, seu emprego, seu trabalho, tudo que você faz, por melhor que seja a sua vida hoje, o céu é melhor. E é sobre esse aspecto do reino de Deus que Jesus está apresentando essa parábola. Imagine um peixinho, né, ali no mar, num lugar bacana. Ali, o mar é o lugar da provisão dele. O mar é o lugar do cuidado. Ele foi criado para aquele ambiente. Ali é bom para ele. Mas o objetivo é estar no cesto. O objetivo é depois dali. Porque haverá um momento em que todos prestarão contas diante de Deus. Isso é um fato. Nós prestaremos contas diante de Deus. Agora, o que vai acontecer depois desta prestação de contas? Eu acho que no momento mais crítico da pandemia, nós fizemos uma série de lives e falamos sobre... foram duas. Uma foi vida após a morte. E uma foi sobre Apocalipse. Não foi assim? Acho que foi isso. Apocalipse, depois vida após a morte. Passamos aí, eu acho que uns 2-3 meses, falando só sobre esses dois temas. Está lá, tá onde isso aí? No meu ou é da igreja? É no meu, né? Está no meu Instagram, está lá, todas essas lives estão lá. Vá lá, visite, aprenda um pouco mais sobre esse conceito. Por quê? Porque como igreja, nós não podemos perder o alvo, o foco de que o reino de Deus se estabelece aqui, mas o reino de Deus é um reino eterno. Como igreja, nós podemos sim querer que o nosso mar seja bacana, seja agradável, tenha provisão, tenha cuidado, tenha boas amizades, que você case, que você constitua sua família. Amém, faz parte. No entanto, o grande alvo e o foco da nossa vida precisa estar conectado com a eternidade. E é muito importante nós entendermos isso, porque à medida que o mundo vai se tornando cada vez mais materialista, as pessoas vão se tornando cada vez mais naturais, né? As pessoas, o aspecto natural da vida vai incorporando no coração, elas vão se distanciando daquilo que é espiritual e daquilo que é eterno. Não é por outro motivo que na Europa, a igreja na Europa perdeu essa conexão com o sobrenatural. Perdeu a conexão com aquilo que é divino. Perdeu a conexão com aquilo que é eterno. Não, você vai lá porque é um grupo religioso, é um grupo de amizade, é um grupo, amém, é um grupo, é muito bom estar com vocês, é muito bom estar na presença dos irmãos, é muito bom estar em comunhão com a igreja, é muito bom estar na célula, é muito bom, tudo é muito bom, mas o céu é melhor. E esse conceito precisa estar firmado no nosso coração. Por quê? Porque ele pode servir de vacina quando a tentação bater a sua porta, quando a tristeza bater a sua porta, quando a corrupção, que eu falei no culto domingo, bateu o seu coração. Se você está bem consolidado na sua mente, sua fé consolidada em Deus, na eternidade, quando o inimigo tentar roubar a eternidade de você, o seu coração vai ter uma resposta apropriada. Por que muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é eterno por coisas tão mínimas? Então, o conceito da eternidade precisa estar muito firme no nosso coração. Algumas verdades que o Senhor está nos ensinando através dessa parábola sobre o reino de Deus, a universalização das oportunidades. A oportunidade é para todo mundo tem o direito todo mundo tem a oportunidade de ir para o céu. Diga assim para quem está perto de você: todo mundo tem a oportunidade de ir para o céu. Amém ou não amém?
Jesus deu esse direito. Jesus abriu essa porta. O sacrifício de Jesus na cruz abriu essa porta. A morte de Jesus foi para todos, foi por mim, foi por você. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quantos? Diga todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quem? O mundo. Quem é o mundo? As pessoas, todas as pessoas. Apesar de muitos acreditarem que a salvação é para alguns que são predestinados. Nós não cremos assim. Eu não creio dessa forma. Ah, você foi predestinado ao céu e o outro foi predestinado ao inferno? Eu não vejo amor de Deus numa situação como essa. Eu vejo o amor de Deus revelado na oportunidade que Deus deu a todos. Deus amou a todos. Diga, Deus me amou. Amém ou não amém, querido? Se Deus fosse me predestinar, se eu fosse predestinado, qual a prerrogativa de eu ser predestinado? Porque eu já era inimigo de Deus, eu já estava distante de Deus, eu também pequei, eu também errei. Por que eu seria predestinado? O que haveria em mim diferente de outra pessoa? Nada. Eu também estava, como diz a palavra, morto nos meus delitos e nos meus pecados. Então, não fui predestinado. Eu apenas entendi o que Jesus fez e aceitei a condição. Amém ou não amém, queridos? Então, o amor de Deus nos alcançou. A rede foi lançada ali para todos. A rede foi lançada. Agora, à medida que a rede vai puxando ali, aí os peixinhos, todos nós lá, sorridentes. Eu lembro dessa parábola, lembrando daquele filme. Qual é o nome do filme bem engraçadinho que tem? O Nemo, né? Isso aqui é Nemo, né? Como é? Procurando. Interessante, vocês vão assistir esse filme tudinho agora, né? Para tentar refrescar. Pois bem, tá ali os peixinhos. E tem uma cena que tem isso, né? Os peixes tudo desesperados que estão sendo, né, pescados. Ok. Eles não querem, né? No caso, nós queremos, né? Pois bem, a rede passa, pega todos os peixes, são levados ao mar, levados para a praia, perdão. E ali na praia, Jesus diz, veio os anjos e começa a fazer uma separação. Esses dos maus e dos bons, daqueles que são objetivo da pescaria. É como, imagine, você pegou aquele peixe, não, esse aqui não serve, esse aqui está pequeno, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui sim, esse aqui sim. E ali naquele momento há uma separação. Que momento é esse? Esse é o momento eterno, é o momento que nós estaremos diante de Deus, prestando conta da nossa vida. Seja para a salvação, porque ele diz aqui, na continuidade, aqui no versículo 50, ele diz, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Se o céu é o nosso objetivo, o inferno não pode ser o nosso objetivo. Mas haverá sim, queridos, céu e inferno. Se você caminhar com Deus, se você entender os princípios do reino de Deus, se você perseguir a sua vida com Deus como filho de Deus, haverá sim um céu eterno para mim e para você. Agora, eu acho interessante é que tanto na parábola do joio e do trigo, quanto nessa parábola, o momento dessa separação, ele é posto, seja na praia, como Jesus está falando nessa parábola, seja lá na hora de colher o trigo e separar do joio. Isso nos mostra que não somos nós que vamos separar as pessoas. Eu não tenho poder para dizer quem é e quem não é. Eu não tenho poder para definir, não, você vai para o céu, você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso. Na parábola do joio, Jesus já explicou, se você tentar arrancar o joio, você corre o risco de arrancar também o trigo. Então não cabe a ninguém fazer essa seleção. Não cabe a ninguém fazer esse papel de juiz. Por isso nós temos que ter cuidado. Olha, faz assim, ó, cuida da tua vida,
Porque já dá muito trabalho cuidar de uma vida só. Não deixa a vida do outro, que o outro, ele vai cuidar em Deus, amém ou não amém? Diga assim para o seu irmão assim, cuida da tua vida, viu? Diga assim, senão eu vou arrumar um gato para você. Que tem 7 vidas, né? Para ver se você... Vê se 7 vidas dá para você cuidar. Não nos cabe estabelecer quem é e quem não é. Ele diz aqui, quem é que faz o trabalho da separação? O texto diz aqui. Assim ocorrerá no final desta era. Chegarão quem? Os anjos. Quem fará a separação? Os anjos. Quem são os ceifeiros lá na parábola do joio e do trigo? Quem são? Os anjos. Não são pessoas. Não somos nós que temos a prerrogativa de julgar, de estabelecer quem é e quem não é. Aí hoje em dia levanta-se tem uma moda muito grande em defesa do evangelho. Em defesa do evangelho? Não, eu vou defender a honra do Senhor Jesus. Você? Eu? Como assim? Jesus me mandou pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele mesmo tem o poder de se defender. Ele não precisa que eu o defenda. Ele é rei, ele é poderoso, ele é soberano, ele é muito mais sábio do que eu, e ele conhece e sonda os corações. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim estabelecer quem é e quem não é. Já dá muito trabalho eu tentar ser, me fazer ser. Então entendamos que muitas vezes estamos tão preocupados com o outro, em estabelecer no outro, que esquecemos dos princípios do reino de Deus na nossa própria vida. Não cabe a nós fazer o julgamento, não cabe a nós fazer essa seleção. Essa seleção ela vai existir. E vai existir no momento certo. Qual é o grande trabalho que eu preciso ter? Ser encontrado como um peixe bom. Que o título da parábola, inclusive, é Os Bons e os Maus Peixes. Né? O títulozinho que sempre tem nas parábolas. É um esforço diário em que eu esteja preparado para aquele momento em que eu vou encontrar com o Senhor. Que eu vou encontrar com Deus e vou fazer a minha prestação de contas com Ele. Que no meu entendimento, do ponto de vista escatológico, há 2 momentos para isso. O primeiro momento é no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, está lá bem explicadinho, bem detalhado, uma live só falando sobre isso. No arrebatamento da igreja, diz a palavra, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, a igreja vai ser arrebatada, todo esse grupo de pessoas se encontra nos ares, entra diante de Deus nas bodas do Cordeiro, pronto. Naquele momento há um julgamento, mas um julgamento de recompensas, aquilo que nós encontramos na Bíblia como galardão. Nesse momento, quem chegou lá, já chegou, já é festa. Está vendo essa festa que a gente vai fazer no Arena aí sábado? Está vendo aquela? Quando você estiver lá na festa, pensa assim, meu Deus, no céu vai ser melhor. No céu vai ser muito melhor. 7 anos, a igreja celebrando as bodas do Cordeiro. Depois segue-se uma sequência de eventos. No final, no grande tribunal, aí é um outro momento para a prestação de contas. Quem já está no céu, está lá desfrutando, reinando, milênio, já está acontecendo tudo isso. Agora, quem não chegou lá, vai prestar conta diante de Deus. Uns para salvação e outros para destino eterno, distante de Deus. Eu estou te dizendo, estou te falando isso para que você compreenda e para que a igreja compreenda que, por melhor que seja aquilo que possamos alcançar em Deus, nada se compara com aquilo que Ele tem proposto para nós na eternidade. E não podemos trocar nada do que Deus tem para nós eternamente por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Não troque a eternidade pelo pecado,
Não deixe a tentação corromper a sua ideia da eternidade. Não deixe os prazeres que o mundo pode nos oferecer corromper a sua ideia de eternidade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém ou não amém? Somos a embaixada do reino de Deus. Nós estamos vivendo nesse lugar, ajudando, cooperando com o nosso Deus, arrastando essa grande rede. Mas nós arrastamos do lado de dentro, querendo fazer parte desse grande momento onde nós vamos prestar conta diante de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga assim: prepare o seu coração. Diga assim: o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém ou não amém? Vamos aplaudir em nome de Jesus. Então a oportunidade é para todos. Cabe a nós transformar as realidades da nossa vida pelo poder de Deus, para sermos achados pelo Senhor como apropriados para estar no cesto, que representa a eternidade, o lugar escolhido. A rede trouxe, interessante, que aquela rede traz todo mundo para o mesmo lugar. O mesmo lugar. Todos os peixes vão todos para o mesmo lugar. Mas nesse lugar, a essência de cada um, a vida de cada um vai determinar o seu fim. É um lugar de julgamento. É um lugar onde o Senhor vai estabelecer quem são os bons e quem são os maus. Não se preocupe se o seu irmão, se a pessoa, se o outro é bom ou mau. Não se preocupe com isso. Faça o máximo que você puder para pregar o Evangelho, para ensinar sobre o reino de Deus. E quando o Evangelho e o reino de Deus entra na vida, no coração das pessoas, tem o poder de transformar a essência delas. Mas a essência de cada um vai determinar o que vai acontecer a partir daquele instante. Só existe dois grandes grupos, né? Algo que a gente aprende nessa parábola é que só existe dois grandes grupos. A rede reúne todo tipo de peixe, grande, pequeno, magro, bonito, feio, decorativo. Está lá, todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe está ali. Mas o resumo é que ele não está procurando ali, não, esse aqui é bonitinho, esse é feinho, esse aqui tem... Não. O grande resumo é, apesar de ter uma grande variedade de peixes ali, só a referência são dois grupos, os bons e os maus. Na parábola do joio e do trigo fica muito característico, dois grupos apenas, o joio e o trigo. Então, queridos, apesar de sermos tão diferentes, né, o Brasil é uma diferença incrível. Eu falando sobre diferença e olhando aqui nosso público, como somos diferentes, né? Tem os branquinhos, tem os pretinhos, tem os fortinhos, tem os magrinhos, tem de tudo quanto é jeito. É interessante mais essa pluralidade que nós temos. Tem os mais bravos, tem os mais mansos, tem os melancólicos, tem os sanguíneos, tem os coléricos, é assim ou não é? Uma variedade incrível. Mas, diante de Deus, só vão ter duas classes. Naquele grande dia, só duas classes. Os bons e os maus, o joio e o trigo. E aí a pergunta é, não vai ter aquela assim, por que você se tornou ruim? Por que você se tornou joio? Não, porque eu era muito colérico. Não, porque a minha família, presta atenção, não, porque eu nasci num ambiente desajustado, e por isso eu fiz o que fiz. Eu me tornei o que me tornei, porque pelo meu histórico familiar, as maldições hereditárias na minha vida, por isso que eu cheguei aqui. Não há espaço para esse tipo de prerrogativa. Não há espaço para esse tipo de discussão. Por isso eu te digo, não importa a adversidade, não importa o problema que você enfrentou, não importa quão difícil foi a sua vida, ou será. O importante é como você vai chegar lá naquele fim. Como que você vai chegar naquele momento? Tem pessoas que diante da adversidade crescem,
se tornam pessoas melhores. Já tem pessoas que usam a adversidade como desculpa para fazer as coisas erradas. Você pega dois irmãos na mesma casa, no mesmo problema, nas mesmas dificuldades, nos mesmos desafios. Um cresce, o outro não. Um vence, o outro não. Um se torna uma pessoa melhor, o outro não. Então a gente entende por aí que não é o problema, é como nós lidamos com ele. Amém ou não amém, queridos? Então, diante de Deus, a separação só é de dois grupos: os bons e os maus, o joio e o trigo. E como igreja, eu quero te ensinar, em nome de Jesus, eu seria irresponsável como pastor de vocês, se eu não trouxesse para vocês constantemente, nós temos feito isso constantemente, um alerta constante para as questões da eternidade. Nós vamos ocupar os melhores lugares dessa terra, nós vamos ter aqui médicos, empresários, nós vamos ter aqui advogados. Eu preciso urgente que saia daqui o próximo ministro da Justiça, o próximo indicado do Superior Tribunal, do STF. Amém ou não amém? Eu preciso aqui urgente de um empresário muito rico para a gente abrir igreja, construir igreja nesse estado todo. Amém ou não amém? Eu preciso inclusive de uma ovelha, preste atenção, de um discípulo que tem um iate, que eu queria passear. Eu não quero ser o dono, eu não sou assim. Mas eu quero passear no do meu discípulo. Amém, queridos? Eu quero um discípulo com um jatinho. Às vezes não vou para Brasília, porque não dá tempo de voltar para o trabalho. Se o meu discípulo tem um jatinho, vamos junto, vamos comigo, querido. Amém? Eu preciso disso. Mas, eu tenho que te dizer, o seu jatinho, sua lancha, o seu iate, sua empresa, tudo isso não se compara com a glória eterna que o Senhor tem para mim e para você. Por isso, entre escolher ter um jatinho e a eternidade, busca a eternidade. Por isso, entre escolher adquirir alguma coisa de maneira dolosa, de maneira errada, adquirir alguma coisa de maneira imprópria, prefira a eternidade. Prefira a eternidade. Busque a eternidade. Busque a sua comunhão com Deus. Não negocie sua comunhão com Deus, porque esse é um aspecto de eternidade. O pior, já disse e repito, o pior do inferno não é o choro e o ranger de dentes, como ele disse que vai colocar os peixes maus. Isso é besteira. Chorar a gente já chora mesmo. Ranger os dentes de vez em quando a gente range os dentes de raiva, o que for. O pior da eternidade no inferno é a ausência de Deus. É você saber que poderia estar ao lado de Deus. E gente, pensa aqui conosco. Aquilo que a gente sente da presença de Deus ainda é uma fração daquilo que de fato nós teremos quando estivermos com Ele na eternidade. É uma fração, mas já é maravilhoso, é assim ou não é? Gente, um ambiente de culto, na presença de Deus, um momento de oração, de adoração, quando Deus vem, marca você, toca você. Pensa aquele dia que você foi batizado do Espírito Santo, um dia que você foi curado de alguma doença, alguma enfermidade, um dia que Deus abriu uma porta na sua vida e Ele testificou no seu coração que era Ele que estava fazendo. Pensa nisso, é bom ou não é? Imagine você viver a eternidade sem nunca mais
ter esse momento. É a pior coisa do inferno. Porque o inferno é o lugar onde a ausência de Deus é estabelecida. Então, eternamente, nós precisamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Buscar fazer a sua vontade, buscar estar nele, buscar encontrar o sentido da nossa vida, não naquilo que ele pode nos oferecer, mas em estar com ele eternamente. É isso que nós devemos perseguir. Amém ou não amém, queridos? Esses dois grupos estão dentro da mesma rede. E a grande pergunta é: quem eu sou nesses dois grupos? De que lado eu estou? De que lado eu estou? Eu estou entre aqueles que podem ser classificados como os bons, como o justo, como o trigo. Eu estou do lado dos maus. E eu tenho que te alertar de uma coisa. Não é, o fato de você estar na igreja não significa que você mudou o seu lado. Mas eu também tenho que te dizer que não sou eu que posso dizer se você é ou não. Eu não tenho essa capacidade. Mas você precisa ter a certeza de quem você é em Deus. E buscar constantemente viver a sua vida na presença de Deus. Sabe o que acontece também nesses grupos aqui, nesses dois grupos de pessoas? Pessoas que vão viver a vida toda, passar a vida toda em um grupo do trigo, mas em algum momento vão abrir mão disso por coisas mínimas. E vão chegar lá diante de Deus e haverá outros aspectos do reino de Deus, que nós vamos tratar disso em outros momentos. Mas chegarão diante de Deus: Senhor, mas eu não fiz tanta coisa. Senhor, mas eu não curei. Senhor, mas eu não falei, não profetizei. Mas mudaram de lado. Diga-se para quem está do seu lado: cuidado com a sua vida. Diga-se, olhe para a eternidade. Esse conceito precisa fazer parte da nossa vida diária, querido. A cada decisão que você vai tomar, a cada passo importante na sua vida, questione-se: isso me faz estar perto de Deus ou isso me afasta de Deus? Porque não é somente sobre ter sucesso, crescer na vida. Há algo maior. Há um alvo maior. As pessoas, para terem sucesso, para crescerem, quando elas são naturais demais, e é por isso, e aí eu quero abrir um parênteses, é por isso que há muita guerra até ideológica sobre aquilo que de governabilidade, de modelos de governo. Há uma luta terrível, porque muito disso é conceito que precisa ser trabalhado na nossa mente, e precisamos ter cuidado. Quanto mais natural você se torna, menos espiritual. Quanto mais você vê as coisas pelo ponto de vista do imediatismo, menos visão de prazo longo, né? De um tempo mais longo você tem, menos. Isso corrompe as suas decisões, a sua capacidade de decidir. Então não seja tão imediatista. Mesmo que estamos num mundo tão imediatista, né? Você está aqui, você quer fazer alguma coisa, 2 minutinhos você já fica nervoso, estressado, e você... Calma. Porque eu tenho que decidir agora, Calma, você está tomando decisão importante. Isso vai mudar, vai definir o seu rumo para 1 ano, para 2 anos, 3 anos. Se for olhar a quantidade de pessoas que começam cursos e não conseguem concluir, porque eu não aguento, o meu curso não é aquilo que eu esperava. Não é o que você esperava? Não, tem nada a ver. Eu pensava outra coisa. Quanto tempo você já cursou? Não, eu estou no 3º mês.
do primeiro semestre. Você nem começou o seu curso, ainda estão enchendo linguiça lá ainda. É porque aqui no Brasil, você vai fazer o curso de engenharia, aí são 5 anos, curso de engenharia. Aí no primeiro, segundo ano, é matemática 1, matemática 2, física 1. Engenharia você vai ver no terceiro ano. Mas a pessoa diz, não, já não aguento mais, não dá para mim. Por quê? Porque não tem nada a ver. Mas você nem começou ainda. Ou seja, são projetos que facilmente nós abrimos mão, porque queremos tudo imediato. Aí você leva isso para o casamento, você leva isso para os seus relacionamentos, você leva isso para as suas amizades, você leva isso para o seu ambiente de trabalho. Hoje em dia, quando a gente pensava em crescer na profissão, você fazia dava uma olhada assim, um horizonte. Não, com 5 anos eu vou chegar ali, com 10 anos eu vou estar nesse nível, 15. O menino começa hoje, faz o estágio, assinou o estágio lá, aí no outro dia, não, eu já quero ser o gerente. Ué, calma, filho. Nem aprendeu nem os nomes das pessoas, como é que você quer ser gerente delas? Então, o imediatismo que nós muitas vezes adotamos para a nossa vida se espelha na nossa vida espiritual. E nós muitas vezes abrimos mão do que Deus tem para nós num projeto mais longo, porque a nossa mente só funciona naquilo que é imediato. Cuidado! Porque isso muitas vezes interfere constantemente nas nossas vidas. Você está mudando de um lado para o outro. E pode tudo começar num simples aspecto natural da nossa vida. Jesus está nos ensinando, com essa parábola, a nós nos avaliarmos. De que lado nós estamos. Não é só vir à igreja, é ter a consciência de quem você é. Não é só fazer parte de um grupo de discipulado. Não é só ter se batizado, é ter a consciência. Quando você chega em casa, quando você fecha seus olhos e você faça-se a pergunta: se Jesus viesse hoje, de que lado eu estaria? Dentro ou fora do cesto? Dentro ou fora? Eu seria o joio ou seria o trigo? E um parênteses que eu quero abrir aqui nesse instante, é que muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu errei, e por isso eu sou mau. Não é um erro que vai te definir. Não é um erro. Uma vez alguém disse assim, pastor, a gente ora para que as pessoas, quando converte, escreve o meu nome no livro da vida. E quando a gente pega, peca, o nome é apagado. E ora, escreve de novo. Eu dizia, meu Deus, tinha que ter uns anjos copistas, né? Perdão, Senhor. Aí escreve, pequei e apaga. Era muito trabalho para os anjos, não é, gente? Deixa eu te explicar o conceito, é assim. Quando nós oramos para que o Senhor escreva, para que os nomes das pessoas estejam escritos no livro da vida, é para que você esteja cotado entre aqueles que são trigos e aqueles que nessa parábola são os bons. Não é um pecado que vai te arrancar dos céus, mas é quanto dele você pratica, o quanto dele você não luta para que isso não aconteça, o quanto que isso está te aprisionando. E muitas vezes é um processo, é um pecado que vai se tornando iniquidade. E quando se torna iniquidade, te afasta de Deus. Você se rende ao pecado. E quando você se rende ao pecado, você mesmo está mudando de lado. Não estou dizendo que você está com a porta aberta para você... Não, eu nunca cometi esse pecado, né? Então, se eu nunca cometi, o pastor disse que só é se repetir. Então eu vou cometer. Você pensa que não é não, mas tem coisa desse tipo. Já chegou cada coisa para mim, gente. Já chegou cada coisa. O pastor disse que se cometeu o pecado a primeira vez, não vai para o inferno.
aí você já está premeditando, então você já é iníquo no coração. Esses dias eu estava conversando com um grupo de 2 amigos meus, que são os meus companheiros de oração lá no meu ambiente de trabalho, e nós estávamos falando sobre algumas situações e nós entramos na questão do pecado, e o assunto que nós estávamos conversando é sobre o adultério. E aí ele disse assim: rapaz, eu fiquei sabendo de uma situação tão constrangedora, um fulano lá, meu amigo, não disse o nome, claro, fulano lá, meu amigo, disse que ele entrou numa crise do casamento lá, e a mulher dele queria separar dele, mas não tinha coragem, porque tinha medo de ir para o inferno. A mulher tramou um negócio lá para o cara cair em adultério, gente. Para que ela pudesse ter aval de separar. Aí você pensa, como que a religiosidade pode trazer engano? Não era melhor se arrepender? Tramou uma situação para destruir uma família. Mas no coração, eu estou bem com Deus. Estou bem com Deus. Então entenda que você... Agora, quem tem condição de avaliar o coração de uma pessoa? Eu tenho? Você? Ninguém tem. A não ser nós mesmos nos avaliarmos. Sem escamas nos olhos. Talvez você tenha vindo hoje e disse assim: o pastor vai falar sobre o reino de Deus. Eu vou sair com a chave de um carro na mão. O pastor vai falar da bênção dos céus hoje. Hoje é o fechamento, né? A véspera do fechamento da campanha. O pastor vai liberar uma palavra. Jesus, aleluia. Hoje eu vou vir com a minha casa hoje. Com o meu casamento. Não, você não vai sair com... Hoje não. Hoje você não vai sair daqui com chave de carro, de casa. Nada disso. Você vai sair daqui refletindo sobre o que o reino de Deus é para você. E o reino dos céus é um reino eterno. E eu quero chegar na eternidade com todos vocês. Diga assim para quem está ao seu lado: ninguém fica para trás aqui. Amém ou não amém? Cuide da sua vida, cuide da sua salvação. Vigie os seus pensamentos. Não se entregue ao pecado. Não se entregue à iniquidade. Não vamos no curso do mundo. O mundo quer o pecado. O mundo quer a distância de Deus. E o mundo quer nos plantar na nossa mente a ideia de que a eternidade é muito longe. A eternidade... Jesus está voltando. Eu sei disso desde que nasci. Faz mais de 2000 anos que estão dizendo que ele está voltando e não voltou. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque estava esperando nós sermos alcançados por essa grande rede. E a rede vai continuar passando, em nome de Jesus. E nós faremos parte desse grupo de pessoas, desses peixes, os bons, para passarmos a eternidade junto com o nosso Deus. Amém ou não amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.